Cara, eu gostei muito do que o Leonardo Jardim falou. Muito do que o Leonardo Jardim falou pro time do Flamengo, cara. Foi espetacular. Espetacular o que ele falou. Depois do título, né? Isso já mostra que ele chegou com o pé na porta, né, falando que só foi possível porque eles compraram, né, a ideia dele, deixaram ele trabalhar. Cara, espetacular. O Arrascaeta também, né? Vamos dar uma olhada no que o Leonardo Jardim e o Arrascaeta falaram para os jogadores. Crédito aí para Flamengo TV. Cara, espetacular, olha só. Agradecer a vossa recepção. Essa taça só foi possível porque vocês compraram uma ideia de trabalho, olha aí. E o Arrasca falando mais uma taça, mas amanhã já começar a pensar na quarta-feira. E aí ele fala também, o Leonardo Jardim, tá? Ele fala também, olha aí, ó, depois do Arrascaeta, na manhã, né, já começar a pensar, é preciso trabalhar para o grupo poder se fechar entre todos. Agradecer o staff também pelo apoio. Olha aí, este pode ser o início de mais uma temporada feliz, como vocês fizeram no ano passado. Cara, espetacular, espetacular. É isso, gente. Fala importante dele, mostrando que o grupo tá fechado com ele também, o Arrascaeta falando. É isso, mais uma taça e quarta-feira já tem jogo de novo, tem que se preparar. Espetacular. Trazer aqui que o elenco do Flamengo está buscando a virada de chave na temporada sob o comando de Leonardo Jardim e estão fechados com o Mister, tá? Informação aí do GE que o elenco quer virar a chave sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Os jogadores deixaram claro que não consideram como ideal, não consideraram ideal a atitude de demitir o Felipe Luiz, porém querem deixar essa situação para trás e abraçar o novo treinador. Cara, muito importante isso. A torcida também tem que fazer isso, tá? O pensamento interno do grupo do Flamengo é de união, buscando virar a página e retomar as brigas por mais títulos. É isso que tem que fazer, é isso que a torcida espera e é isso que os jogadores têm que fazer. Olha só, a gente tem hoje o treino do Flamengo às 5 horas da tarde, mais uma vez, a exemplo do Jorge Jesus treinando, né, 5 da tarde, concentrando no Ninho do Urubu. Jogadores concentram, dormem no Ninho do Urubu, acordam 11 horas da manhã, tem treino no dia do jogo. O Flamengo joga amanhã com o Cruzeiro. Leonardo Jardim, que é a nossa arma, a maior arma do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro é o Leonardo Jardim. Ele treina o time no dia do jogo, prepara fisicamente, os caras tá tentando buscar um ponto de equilíbrio físico aí nos jogadores. E 21h30, Flamengo e Cruzeiro, ex-time do Leonardo Jardim, reencontro. O Jardim é a nossa principal arma. E aí, você concorda que o Jardim é a principal arma do Flamengo para esse confronto diante do Cruzeiro? Vamos lá, olha só. A chegada do Leonardo Jardim, ao comando do Flamengo, pode mudar a forma como o clube busca um atacante para ser o reserva do Pedro, tá? Com o Felipe Luiz, a preferência era por nomes já consolidados e de maior peso. O Jardim, por outro lado, costuma trabalhar de forma mais aberta ao scouting e pode considerar jogadores menos conhecidos, menos caros, tá? Não está descartada a contratação de um atacante ainda em março, mas a gente sabe que é mais para o meio do ano que devem fazer, né? Caso surja, mas a ideia, né, pelo que me passaram, a prioridade é para meio do ano e final do ano, mas meio do ano é o ideal, tá? Para pausa da Copa do Mundo. Um nome que agrade a comissão técnica e a diretoria, tá? Se nenhum nome convencer, o plano segue buscar um atacante na Europa, mas não precisa ser um atacante de peso, um atacante, né, galáctico, caríssimo não, tá? Então, a chegada do Leonardo Jardim, gente, é importante a gente falar aqui, ao comando do Flamengo, pode mudar a forma como o clube busca um atacante para ser o reserva do Pedro, ou para brigar por posição com o Pedro. Tá? O Flamengo não vai seguir aquele perfil que o Felipe vinha procurando. Então pode contratar o Marcos Leonardo? O Jardim gosta do Marcos Leonardo, tá? Tendo uma oportunidade, o Marcos Leonardo, mas aí é um galáctico, aí é caro. Mas de repente um empréstimo e tal. Então pro meio do ano, não tá descartado o Marcos Leonardo não, tá? Não tá descartado, porque o Jardim, até onde eu apurei, o Jardim gosta do nome do Marcos Leonardo. É um nome que
que pode ressurgir e teria a aprovação do Leonardo Jardim, ao contrário, né, do Felipe Luiz, que não é que descarte, não descartou, mas não ficava tão animado com a possível contratação do Marcos Leonardo, tá? Trazer aqui também essa informação que o título carioca ajudou a aliviar o clima no Flamengo após a saída conturbada do Felipe Luiz, né? Internamente, os jogadores sentiram a demissão do ex-técnico, assumiram parte da responsabilidade pelo momento ruim e querem virar a página, como a gente falou já ainda agora, né, para vocês. Eu só queria trazer essa informação aqui, que o Leonardo Jardim não teve tempo para implementar totalmente sua filosofia e a tendência é que as suas ideias apareçam aos poucos nas próximas semanas. Nem contra o Cruzeiro, a maior arma é que ele já conhece o time do Cruzeiro, mas ele não consegue já de cara nesses primeiros jogos implementar, mas aos pouquinhos, né? O setor defensivo já foi melhorando, então é possível que a gente veja aí a cada jogo um Flamengo um pouco melhor. Olha, eu estava falando com vocês que o Flamengo está mudando o perfil de contratação, indo mais para o scout, indo mais para nomes que possam ser interessantes, independente ali, né, do que a comissão técnica anterior achava. O Felipe queria um atacante com características de mais mobilidade, pressão e tudo mais. Isso pode mudar, a gente já falou isso. Então, pensando nisso, a ESPN trouxe aqui uma exclusiva, né? O Bruno Andrade, da ESPN Brasil, trouxe que o Flamengo está monitorando o atacante Santiago Castro, do Bolonha, da Itália. Jogador de 21 anos e é avaliado atualmente em 40 milhões de euros. É muito dinheiro para uma aposta, hein? Mas o Flamengo, segundo o Bruno Andrade, está monitorando Santiago Castro, do Bolonha, da Itália. Jogador, 21 anos, avaliado em 40 milhões de euros. Santiago, nessa temporada, disputou 37 jogos, marcou 10 gols e concedeu 3 assistências para seus companheiros. Tem a média de 66 minutos em campo por partida disputada. Tá? Janela de transferências só abre no meio do ano. Seria para esse intervalo da Copa do Mundo e tal. Uma possível contratação só seria possível no meio do ano. Tá? Então, o Santiago tem 21 anos. Cara, 40 milhões... Vou falar pra vocês, hein? É muito dinheiro num jogador de 21 anos, né? Com, cara, números aí, sinceramente, é argentino, né? É argentino. Por mais que ele tenha aí 10 gols, 3 assistências, são muitos jogos. Eu, sinceramente, 40 milhões de euros é muito dinheiro, gente. Pô, eu tô maluco? Comenta aqui. Eu tô maluco ou isso aí pra mim não é scout? Tá? Desculpa, mas para mim, jogador de 40, avaliado em 40 milhões de euros, a não sei que ele venha por 10 milhões de euros valendo 40, aí é scout. Conseguiu um preço bom, mas 40 milhões de euros não é scout, pô. Então, eu penso dessa forma, é muito dinheiro. Comenta aqui, o que você acha? O Carlo Ancelotti, tá? Vai estar presente no clássico de sábado, tá? Botafogo e Flamengo, no Engenhão. Representantes da seleção brasileira estarão nos 2 jogos do Flamengo desta semana. Então vai ter representante também no jogo contra o Cruzeiro. Então, nesta quarta-feira, o ex-zagueiro do Flamengo, Juan Santos, estará junto do coordenador de preparação física, Cristiano Nunes, e analista de desempenho, Tomás Araújo, acompanhando o duelo com o Cruzeiro no Maracanã. Já no sábado, Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, Juan Santos e Simone Montanaro, né, o analista de desempenho, estarão no Engenhão para acompanhar o clássico entre Flamengo e Botafogo. Presença de representantes da CBF nos jogos mostra que jogadores do Flamengo estão sendo constantemente observados e podem aparecer em eventuais convocações visando a Copa do Mundo 2026. Tá? Léo Pereira está na pré-lista e outros jogadores também podem acabar sendo convocados. Também a informação já da arbitragem, né? Flávio Rodrigues de Souza apita Flamengo e Cruzeiro, tá? A CBF definiu a escala da arbitragem. Então é Flávio Rodrigues de Souza, Alex Ang Ribeiro, Luiz Alberto Andrini Nogueira, ambos de São Paulo, tá? E também é paulista o Flávio. Já o VAR ficará no comando de Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. Só vou dizer uma coisa, cara. De novo, né? De novo, pessoal brincando aí, devemos chamar o Popó para ser o nosso zagueiro, por causa da porradaria que teve, né? Pessoal brincando em Flamengo e Cruzeiro, que a porrada pode comer. Mas, cara, Flamengo e Cruzeiro eu não vejo assim, não, cara. Não costumo ver esse clima Flamengo e Cruzeiro, não. É muita rivalidade lá, Cruzeiro Atlético, né?
eu vou então falar para vocês a minha preocupação dessas arbitragens que eles colocam de São Paulo, é porque, cara, o Flamengo tá disputando o brasileiro sempre com quem? Com o Palmeiras. O Flamengo tá disputando o brasileiro com o Palmeiras. Cara, a gente não vê os caras colocando a arbitragem do Rio nos jogos do Palmeiras como colocam a arbitragem de São Paulo e de Minas nos jogos do Flamengo. É impressionante, cara. É impressionante.